Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 6. Tratamento. Parte 1. Sumário. Cure-se a si mesmo, o próprio depressivo. Torne-se maduro emocionalmente. Imaturidade psicológica. Espiritualize-se. Comportamento materialista. Desapegue-se. Sentimento de perda. Perdoe sempre. Ressentimento. Perdoe-se e recomece. Sentimento de culpa. Liberte-se. Obsessão. Cura para as causas diversas. Outras causas. Recomendações, outras para a cura. Higienize-se mentalmente. Polarize o pensamento. Confie em Deus. Confie em Jesus. Ore fervorosamente. Ame sempre. Busque o Espiritismo. Encontre um centro espírita. Ampare-se na família. Tenha bons e estruturados amigos. Trabalhe e transpire também. Vigie sempre. Compreenda e trabalhe a dor. Cultive alegria íntima. Seja racional. Cure-se a si mesmo, o próprio depressivo. Alma irmã, não fique transferindo a responsabilidade integral pelo que lhe sucede aos outros ou às circunstâncias. Aceite esta verdade. Em você está a causa principal de sua depressão. Convença-se de que é a sua condição íntima que determinará se isto ou aquilo a arrastará ou não ao estado de tristeza. É por este motivo que as pessoas tendem a se comportar de forma diferente diante de uma mesma ocorrência. Se você compreender e aceitar esse fato, mais facilmente conseguirá curar-se a si mesma. Enquanto permanecer na atitude imatura ou comodista de transferir para o exterior, aos outros ou às circunstâncias, a responsabilidade exclusiva pelo que lhe sucede, sua melhora demorará a chegar, porque não detectada, reconhecida a causa profunda, você ficará na periferia, na superfície do problema. Cure-se a si mesma. Se você é a responsável primeira pelas suas dificuldades íntimas, isto significa que em si mesma estarão os recursos para a autocura. Você pode e deve ser o seu melhor médico. Estruture-se intimamente, capacitando-se para o enfrentamento das adversidades, não se permitindo abalar tanto com as ocorrências. Assuma o propósito de esforçar-se por manter sua saúde integral, a do corpo, a das emoções e a da alma. Não condicione a fruição de alguma felicidade à cessação completa do sofrimento. Isto pode ser prejudicial à sua paz em face da possibilidade de o sofrimento prolongar-se indefinidamente, o que indefinidamente retardaria o gozo da alegria. Sem dúvida, aflições muitas podem estar assoberbando a sua vida, mas você não está obrigada a submeter-se a elas. Antes, deve sobrepor-se-lhes. Reconheça, então, que as aflições existem e que a sua fragilidade íntima concorre para o abatimento moral. Faça, porém, o propósito de resistir quanto possível às pressões sobre a sua mente e sobre a sua vida. Se você não se sobrepuser ao meio, este poderá dominá-la totalmente. Vença-se a si mesma, superando-se e vencendo o meio adverso. Para que você se ajude com eficiência, realize o seu autodescobrimento, ou seja, autoexamine-se para tentar perceber onde estão os seus pontos fracos e o que a deprime. Com isto, você poderá estabelecer um programa de recuperação íntima, tornando-se forte nos pontos fracos e dominando os fatores que a afligem. Seja humilde e decidida
na busca do autodescobrimento. A humildade a ajudará a desnudar-se diante de si mesma, sem autopiedade. A decisão será fator importante para que você não desanime nessa realização. Para que a pessoa se autoconheça, faz-se necessário um esforço perseverante, contínuo. Com o autoconhecimento, você conseguirá penetrar no inconsciente profundo, o que ensejará a eliminação da ou das causas que a vêm afligindo. O autodescobrimento ensejará o controle dos impulsos e dos hábitos perniciosos. Com esse controle, virá o equilíbrio entre o eu interior e o eu exterior, quando não a supremacia do primeiro sobre o segundo. Sem a conscientização de si mesma, você não conseguirá se ajudar e ajudar as circunstâncias que a rodeiam. Com o autodescobrimento, você terá o autocontrole, assim controlando os pensamentos e as emoções, de consequência, conseguindo um controle expressivo das situações que a atormentam. Discipline-se no sentido de encontrar tempo e local adequados para a busca do autoconhecimento. É importante que você aprenda a estar consigo mesma, sem o atropelo dos compromissos e sem a balbúrdia que caracteriza a vida odierna. Estando em sua própria companhia, será possível realizar uma viagem para o seu interior, o que ensejará o autoexame necessário. Com isto, você obterá seguro conhecimento de si mesma. Encontrando o tempo e o local mais conveniente e agradável, procure deitar-se comodamente, relaxando mente e corpo. Se possível, ouvindo uma música que favoreça o recolhimento. Se não nesse momento, após a reflexão e o autoexame, anote em uma folha de papel as questões que a vêm afligindo e, principalmente, as deliberações e providências que poderão e deverão ser tomadas para a reconquista da sua tranquilidade. Se possível, diariamente, realize uma sessão de relaxamento. Se tiver dificuldade em realizá-la, peça ajuda e orientação sobre a melhor técnica de fazê-lo. Busque, no esforço de autorrelaxação, a intimidade com Deus, Jesus, os bons espíritos e com você mesma. A inspiração virá, auxiliando-a em suas necessidades. A inspiração é recurso valioso que criatura alguma pode desconsiderar. Aprenda a se ocupar com as situações afligentes e não a se preocupar. Preocupar-se é estressar-se inutilmente. Ocupar-se é buscar e encontrar soluções para as dificuldades existentes. Aproveite bem o momento atual, sem dúvida, o mais importante para a sua vida. No capítulo 3, na intimidade da casa mental, teve você a oportunidade de verificar que o consciente representa o domicílio das conquistas atuais e que nele se erguem e consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Esforce-se e aplique sua vontade com a energia máxima na obtenção da alegria. Como já mencionado, e segundo o Espírito Emmanuel, hoje é o dia mais importante da sua vida. A vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental, trabalhada com exercícios de meditação através de pensamentos elevados, de forma que gerem condicionamento novo, estabelecendo hábito diferente do comum. Você traz imensos recursos na sua alma que aguardam oportunidade de desenvolvimento. Também no capítulo 3, pôde você constatar que no superconsciente guarda a pessoa materiais de ordem sublime, noções superiores, onde estão o ideal nobre e as metas elevadas que nos cumpre alcançar. Invista no presente, de olhos postos nesse futuro, quando você, livre definitivamente do passado, será alguém autorrealizada e feliz.
Quanto possível, auxilie os outros a auxiliar você. Há pessoas interessadas em ajudá-la. Descubra-as e ajude-as a ajudar você. Motive-se. A alegria que você conquistará merece todo o seu investimento. Aproveite bem o tempo. Não o desperdice no cultivo da tristeza sistemática. O mau uso do tempo é responsável por muitas aflições. Alma querida, autossugestione-se positivamente, dizendo: serei senhora de mim mesma e das circunstâncias que me rodeiam. Agora que constato ser eu a responsável primeira pelo que de ruim vem me sucedendo, esforçar-me-ei para um autodomínio mais acentuado, estruturando-me de tal modo que as situações adversas não me levem a um abatimento moral profundo. Sempre quando a dor chegar, lembrar-me-ei de minhas possibilidades íntimas e tudo farei para não sucumbir diante das adversidades. Sou filha de Deus e sei que posso e devo contar com a sua ajuda. Com a ajuda de Deus, tudo posso vencer, tanto a mim mesma quanto as ocorrências inditosas. Nele encontrarei sempre a inspiração e as forças de que necessito. Torne-se maduro emocionalmente e maturidade psicológica. Alma irmã, se você ainda não encontrou oportunidade ou razão para meditar em torno da reencarnação, este é um momento para fazê-lo. Somente através desta lei da natureza conseguirá você entender as desigualdades que caracterizam as criaturas humanas encarnadas na Terra. Sem a reencarnação, como seria possível explicar racionalmente a perversidade e a bondade, a sabedoria e a estultice, a inteligência e a ignorância, a justiça e a injustiça, a saúde e a doença, e todos os contrastes que observamos? Sendo Deus justo, entenda que ele não faria distinção alguma entre os seus filhos, aos quais ama com a mesma solicitude. Com a reencarnação, você compreenderá por que nos defrontamos com pessoas de variadas condições emocionais e espirituais. As de melhor condição são as que se fizeram a si mesmas através dos séculos sucessivos nas várias reencarnações. Os menos preparados do ponto de vista emocional e espiritual são as almas mais jovens, que ainda não tiveram as mesmas oportunidades nos séculos transatos, ou são aquelas que não souberam ou não quiseram aproveitar bem as oportunidades. Os espíritos mais antigos, ou os que melhor aproveitaram as oportunidades, estruturando-se, são aqueles que agora, defrontados pelas dificuldades, sentem em si mesmos que reúnem condições para vencer e entregam-se corajosamente ao trabalho que lhes propiciará a plenitude. Os menos evoluídos ou menos experientes, sendo mais imaturos, desarvoram-se diante das ocorrências. Com um baixo nível de autocontrolabilidade e de controlabilidade das ocorrências, afligem-se, desesperam-se, perdendo-se no emaranhado das situações. Sem maturidade psicológica, de conteúdo mental infantil, tornam-se instáveis e se deixam consumir pela revolta, pela amargura e pela depressão, sucumbidos ao peso das aflições. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme Jung. Ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e os desafios existenciais. É comum, no entanto, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional.
o que se transforma em conflito quando um aspecto não é identificado com o outro. Em tal caso, o período infantil alonga-se e predomina, fazendo-se característica de uma personalidade instável, atormentada, insegura, depressiva ou agressiva, ocultando-se sob vários mecanismos perturbadores. A maturidade psicológica poderá ser alcançada através do autoestudo, que permitirá a eleição do que convém e do que não convém ser mantido na intimidade da casa mental, esforçando-se por eliminar dela tudo o que for prejudicial. Procure verificar a qual das categorias evolutivas você pertence. Observe se você está ainda na chamada consciência de sono, se é uma criatura fisiológica, subdiafragmática, de conduta imediatista ou utilitarista, vivendo para as necessidades do hoje e do agora, sem nenhuma ou pouca cogitação filosófico-religiosa. Esteja certa de que o ocupar-se com as questões puramente materiais, conduta típica do imaturo, responde por várias das aflições que você vem experimentando. Se o seu é um perfil imediatista, você pode estar se pautando pelo egoísmo exacerbado, tornando-se uma pessoa exigente, ingrata ou rebelde. Assuma o compromisso de superar as emoções infantis, assenhoreando-se de sua consciência, dominando sua vida e crescendo na direção de emoções salutares e libertadoras. Avançando assim, você conquistará o amadurecimento emocional, portanto, o domínio próprio e o domínio das situações, vivendo tranquila e feliz. Evite aturdir-se diante das ocorrências. Surgindo os problemas, examine-os com serenidade, objetivando vislumbrar a ou as possíveis soluções. A aflição pela aflição simplesmente não resolverá problema algum. Busque a convivência com pessoas mais sábias e mais bem preparadas do ponto de vista cultural, emocional e espiritual, com elas realizando tarefas e diálogos esclarecedores e estruturadores. Desenvolva o gosto pela boa leitura. Você encontrará bons amigos nos bons livros e eles muito auxiliarão no autoconhecimento e na libertação desejada. Alma querida, ajude-se pela sugestão, dizendo: a cada dia que passo, tenho conseguido dominar-me e vencer minhas inclinações para o abatimento e a tristeza. Sinto em mim, emanadas do mais alto, forças poderosas que me predispõem para a vitória. Sou um espírito imortal que já amealhei muitas experiências e sinto que posso tomar o controle da minha vida, estabelecendo um programa para o meu crescimento. Devo deixar e estou deixando para trás todas as coisas do meu período infantil. Enfrentarei a partir de agora as ocorrências com determinação, com vontade, com a certeza de que reúno em mim amplas condições para vencer. Deus está comigo e me auxiliará, como me vem auxiliando, desde sempre, na conquista suprema da minha estrutura íntima e da minha felicidade. Espiritualize-se, comportamento materialista. A psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Aguardar uma velhice descansada, sem problemas financeiros, impunha-se como a grande meta a conquistar. A escala de valores mantinha como patamar mais elevado a fortuna endinheirada, como se a vida se restringisse a negócios, a compra e venda de coisas, de favores, de posições. Mesmo as religiões, preconizando a renúncia ao mundo e aos bens terrenos, reverenciavam os poderosos, os ricos,
enquanto se adornavam de requintes, e seus templos se transformavam em verdadeiros bazares, palácios e museus frios, nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos. Este comportamento essencialmente materialista do ser, voltado para as questões imediatistas, é um dos responsáveis, como já visto, pelas depressões. Alma irmã, observe qual tem sido sua escala de valores. É esta escala de valores que leva a eleger o que será considerado essencial ou secundário. Se sua escala de valores está centrada nas questões materiais, toda a sua vida estará, por força de consequência, centrada nos problemas imediatos, em detrimento das questões espirituais. Ocorre que esse comportamento pragmático contribui decisivamente para a perturbação espiritual, considerando que a alma estará desatendida nas suas necessidades básicas. Disse Jesus: não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Com isto demonstrando que a criatura há de atender às necessidades orgânicas, como também às necessidades espirituais. Decorre dessa desatenção à alma muitas das aflições experimentadas pelo ser. Porque nossa alma, se não for atendida em suas necessidades fundamentais, padecerá fome e sede de conhecimento, de fé, de bons sentimentos, paz, alegrias, forças. Isto levando a um distanciamento ou desnivelamento entre o corpo e a vida espiritual. Recorde-se das considerações feitas em torno da cruz do Cristo. Você não pode deixar, bem compreendo, de atender às suas necessidades orgânicas, como também às necessidades daqueles que, porventura, dependam do seu esforço. Mas isto não pode constituir-se em impedimento que inviabilize a busca de sua espiritualização, de sua cristificação, simbolizada pela trave vertical da cruz do Mestre. A alma não se satisfaz e não se planifica com o só atendimento das necessidades imediatas da vida orgânica. Espiritualize-se, espiritualizando sua escala de valores, assim colocando em primeiro plano os interesses da alma imortal. Com essa nova escala de valores, centrada nos interesses imortais do espírito, você conseguirá fixar-se melhor no crescimento espiritual que deve realizar. Com uma nova escala de valores, você conseguirá transformar o quadro das suas aspirações, considerando a realidade eterna. Adquirirá o conhecimento e o respeito aos mecanismos de funcionamento da vida, alterando substancialmente o modo de pensar e de ser. Com essa transformação, você conseguirá sobrepor o espírito ao corpo e elaborará um programa de comportamento ideal. Você não necessitará desconsiderar seus deveres perante o corpo, a família, o trabalho, o lazer, o estudo e a sociedade, a trave horizontal. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos, a trave vertical, é conduta grave e danosa. Observe se sua conduta não tem sido caracterizada pela busca sistemática das questões materiais. Caso isto esteja ocorrendo, fique certa de que o vazio, a frustração e o tédio logo estarão dominando a sua vida. Assim compreendendo, assuma com você mesma o compromisso de buscar o atendimento das questões espirituais, com igual ou maior denodo que tem sido utilizado na satisfação dos interesses imediatistas. Com a alma atendida, pacificada e segura, as questões materiais não a acabrunharão tanto e certamente você não sucumbirá diante dos reveses da vida. Renove, pois, seus conceitos, buscando o que é essencial. Persiga um ideal nobilitante e entregue-se a ele.
sua existência adquirirá um sentido novo. Alma querida, se você reconhecer que tem procedência as observações ora formuladas, autossugestione-se, dizendo: reconheço que tenho adotado um comportamento eminentemente materialista, centrado nas questões imediatistas da existência carnal. Reconheço ser esta a causa do grande vazio, do tédio que venho experimentando em minha alma. A partir deste momento, porém, buscarei atender primeiro às necessidades de meu espírito imortal, estruturando e municiando com o conhecimento e os sentimentos positivos e elevados de que necessita. Planejarei melhor minha existência, com preponderância dos valores eternos, e tudo farei para alterar para melhor a minha escala de valores e, consequentemente, a minha conduta em face da vida. Sou filha de Deus e devo caminhar ao seu encontro, o que me ensejará a planificação, a saúde, a alegria, a paz. Depressão. Causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 6. Parte 2. Desapegue-se dos bens transitórios. Sentimento de perda. Alma irmã, peço a você retornar ao capítulo onde se examinou a perda como sendo uma das causas da depressão. Nesse capítulo, tivemos oportunidade de verificar a perda de quais bens poderá levar a criatura à depressão, como também quais são as causas mais comuns do apego e quais as demais consequências sempre dolorosas da perda. Vimos que a perda de qualquer bem ou valor que tenha significação para a pessoa poderá arrastá-la à depressão. Assim, poderão ocorrer perdas em face da morte de alguém muito querido, da saúde, de objetos, de status social, pela separação entre cônjuges, de filhos, de amigos, do emprego. Vimos em resumo que o apego é consequência do sentimento de posse, da fragilidade, da dependência, da insegurança, do imediatismo, da dúvida ou da negação da imortalidade, das vinculações espirituais e afetivas, dos muitos perigos que todos enfrentamos na travessia carnal. Com a perda virão a dor da separação, a dificuldade da readaptação à situação nova, a insegurança, a saudade, o desespero, o ódio, a morte, a apatia. Digo isto porque não poucas pessoas, desconhecendo o tema e desconhecendo que as perdas acumuladas podem concorrer para um abatimento futuro, muitas vezes não conseguem fazer conscientemente uma associação entre a tristeza do momento e a perda ocorrida. Com a desencarnação, a alma será constrangida a abandonar tudo quanto se relacione ao corpo. Nada do que tenha relação com a vida orgânica acompanhará o ser no seu retorno à pátria espiritual. Buda, em sua excelente sabedoria, já comentava a respeito da impermanência de tudo quanto se refere ao corpo. As coisas não são nossas propriedades definitivas, considerando que não nos acompanharão para além da morte. Em verdade, não somos possuidores, mas meros detentores. Tive oportunidade, enquanto elaborava este trabalho, de acompanhar uma cerimônia de casamento religioso. E concluindo o ritual, o sacerdote formulou aquela frase bem conhecida: considero-os marido e mulher até que a morte os separe. E atento, constatei que o sacerdote, no ato mesmo do casamento, já anuncia e antecipa aos noivos que eles ficarão viúvos, ao dizer
até que a morte os separe. Note-se que os noivos não se casam enganados. Já sabem que, muito provavelmente, esta é a regra, não deverão chegar juntos ao túmulo. Ora, isto se dá no casamento e nas situações outras, de um modo geral. O desapego aos bens e valores transitórios trará efeitos muito positivos à sua vida, dentre eles permitindo-lhe apegar-se aos bens imperecíveis da alma. Se a sua depressão tiver alguma relação com a perda de algo ou alguém que você considere importante, imprescindível, procure perceber com clareza tal situação. Enquanto não se detectar a causa com segurança, não se tem como erradicá-la. Observe em que consiste a sua escala de valores, as suas motivações para viver. Se a sua mente estiver fixada nos valores transitórios, denotando excessivo apego, saiba que você pode ser uma candidata em potencial à depressão pelo sentimento de perda. Isto por considerar que fatalmente será constrangida a tudo abandonar, se não durante a existência carnal, certamente quando se der a desencarnação. Não se esqueça, portanto, de que a qualquer momento, pela desencarnação, pela enfermidade, pela aposentadoria ou por outros fatores, você poderá estar sem a posse do que até então constituía a sua razão de viver. Trabalhe desde já o seu sentimento de posse. Quanto menos sentimentos de posse, menos apego, menos abatimento em face de uma eventual perda. Fundamental para a sua felicidade que você tenha sempre na lembrança esta verdade irrefutável, qual seja, a de que as coisas não nos pertencem em definitivo. Assim entendendo, quanto possível, evite o sentimento de posse ao deter este ou aquele bem, procurando não se escravizar a ele. Não condicione a sua felicidade à manutenção definitiva desse bem. Exercite a renúncia, assim se antecipando à perda inevitável dos bens que não poderão permanecer indefinidamente com você. Reflita sempre na transitoriedade da posse dos bens materiais. Busque a posse dos valores espirituais, os únicos reais, que acompanharão sempre a sua alma, mesmo depois da desencarnação. Esforce-se por sair do casulo do egocentrismo, libertando-se das amarras negativas do apego. Não se retenha nos anseios tormentosos do sentimento. Compreenda que a vida impõe mudanças constantes e que não nos será possível reter tudo e todos, sempre sob nosso controle. Compreenda que os companheiros, como os beneficiários de nossas ações positivas, talvez não possam ficar ou seguir conosco até o termo de nossa jornada, ou acompanhar-nos de imediato além dela. Assim, se você sofreu alguma perda expressiva, ouso ainda recomendar: prossiga confiando na vida. Permaneça confiando em Deus. Confie mais em você. Prossiga confiando no amor, no bem. Não se fixe indefinidamente no passado. Se devêssemos viver sempre olhando para trás, a natureza teria posto um ou mais olhos em nossa nuca, para que nunca perdêssemos de vista o sucedido anteriormente. Os nossos veículos automotores são servidos por vidros retrovisores. No entanto, esses retrovisores apenas servem para orientar o motorista que, caso pretenda atingir o destino que o aguarda, deve dirigir para a frente. Assim, a alma não deve andar de marcha ré, deve sim marchar para a frente e para o alto. Esforce-se por encontrar novas motivações, novos amigos, novas conquistas. Se a sua perda for oriunda de uma separação ou divórcio, mantendo-se fiel aos compromissos anteriormente assumidos, especialmente na hipótese de existirem filhos, pense na possibilidade de refazer-se afetivamente. Ninguém está proibido,
diante de uma experiência malograda, de tentar outra vez. Porém, que essa busca, caso ocorra, se dê de maneira tranquila, para que você não se deixe levar pela ansiedade mórbida na eleição do novo companheiro ou companheira. Evite entrega precipitada, para que você não venha novamente a ferir-se diante de perdas nessa área tão importante da existência. Se não lhe for possível retomar, reconquistar ou reorganizar-se no atual contexto de sua vida, transfira para depois o não logrado agora. Certamente, conduzindo-se bem no momento que passa, você será recompensada após a desencarnação, estabelecendo novos elos, novas emulações para a vida. Neste convívio com as muitas dores humanas, não desconheço haver perdas muito severas que afligem sobremaneira a alma. No capítulo referente às causas, relatei sobre a perda suportada por aquela irmã, cujo marido e filhos desencarnaram todos em um mesmo acidente. Compreendo que, em tal conjuntura, é quase impossível a pessoa não se deprimir. A doutrina espírita demonstra a imortalidade da alma e a comunicabilidade dela com os que permaneceram no corpo, contribuindo grandemente para o esclarecimento e o consolo das criaturas que padecem perdas importantes. Posso asseverar a você que tenho mantido contato com meus afetos desencarnados através da mediunidade segura, o que me dá esta condição de garantir-lhe que os seus afetos igualmente vivem e que poderão a qualquer momento se manifestar ou se comunicar. Tal manifestação, comunicação, ocorrerá não somente no trabalho mediúnico. Será possível que você reveja seus amores através do sono, quando a alma se liberta parcialmente do corpo e retoma a vida espiritual por algumas horas. E mesmo aquele que desencarnou, passado o período de readaptação no mundo espiritual, poderá vir vê-la, tocá-la, auxiliá-la de muitas formas, como, por exemplo, pela intuição, pela inspiração, pelos sonhos. Diminuindo a sensação de perda com a certeza da sobrevivência dos seus afetos, o seu nível de alegria, de motivação, de forças estará naturalmente melhorando. Deus é amor, na definição de João, o evangelista. E sendo ele amor, claro está que não nos imporia um sofrimento eterno na eterna separação dos nossos afetos. Se a sua perda decorre da desencarnação de alguém muito especial, fixando-se na imortalidade, você encontrará arrimo e esperança para os dias difíceis. Fixe sempre, portanto, na imortalidade da alma. Compreenda e aceite esta verdade. A alma vive sempre. A morte nada mais é que uma porta que se abre na direção da vida espiritual. Os nossos afetos, que se nos anteciparam na viagem de volta ao mundo espiritual, vivem e nos aguardam, conservando inalterados os sentimentos acalentados quando no corpo carnal. Na hipótese de você ter experimentado essa perda pela desencarnação de alguém muito querido, vencendo algum preconceito religioso que ainda eventualmente possua, dirija-se a um centro espírita organizado em bases seguras e ali você travará contato com excelente literatura, com companheiros abnegados e preparados que saberão pô-la em contato com as verdades espirituais, inclusive com a possibilidade de obter informes a respeito do ente querido desencarnado. Mas cautela também neste particular, para que você, levada pela tristeza ou desespero, não seja traída na sua boa-fé. Informe-se e procure um centro realmente espírita, evitando equívocos lamentáveis. Alimente a certeza da vida após a morte. Com esta certeza, você verá desaparecer ou atenuar o sentimento de perda,
constatando feliz que não ocorreu perda definitiva, como se supunha, mas que, em realidade, operou-se tão somente uma separação física, e ainda aí momentânea. Não duvide de Deus, não duvide da vida. Assim fazendo, com a certeza da sobrevivência, a sua dor será grandemente atenuada. Alma querida, diga com convicção, autoajudando-se: reverei minha atual escala de valores, procurando perceber quais têm sido as minhas motivações para viver. Procurarei não me fixar em demasia nos valores transitórios, que fatalmente serei constrangida a abandonar. Fixarei os meus interesses na vida imperecível do espírito. Estou de passagem pela vida terrena. A qualquer momento poderei experimentar mudanças radicais em minha existência. Assim, viverei de modo a não me escravizar aos fatores externos, sempre transitórios. Terei sempre na memória que os bens materiais, de natureza efêmera, passarão. Continuarei investindo na aquisição dos valores eternos, fixando sempre na imortalidade da alma. E se vier a experimentar uma perda importante, fixada sempre na perenidade da vida, conservarei serenidade e esperança, filhas da minha irrestrita confiança em Deus. E diga mais: eu creio sincera e profundamente em Deus, na vida, no amor, na imortalidade da alma. Sei e sinto que os meus afetos desencarnados vivem e que a eles me reunirei quando por minha vez for constrangida a abandonar o casulo carnal, retomando o convívio interrompido, prosseguindo feliz e motivada. Tudo farei por atenuar o vazio e a saudade, trabalhando incansavelmente pela felicidade de todos, no fiel cumprimento dos meus deveres. Informada de que a morte não mata a vida, viverei de modo a merecer o reencontro com os meus amores que me precederam, pela desencarnação, na viagem de volta ao mundo espiritual. Guardarei inabalável confiança na vida e em mim mesma, seguindo adiante. Com isto, sinto e sei que conseguirei superar todas as perdas que tenha experimentado até então. Perdoe sempre. Ressentimento. Mágoa, segundo os léxicos, pode ser definida como mancha ou nódoa proveniente de contusão, desgosto, amargura, pesar, tristeza, sentimento ou impressão desagradável causada por ofensa ou desconsideração. O magoado, portanto, é alguém que apresenta manchas ou nódoas, demonstrando estar contundido, machucado. O magoado, como o indica o conceito acima, é alguém que se deixou impressionar, marcar por algum acontecimento que considera desagradável. Logo se percebe da inconveniência e dos perigos de acalentar-se por tempo indefinido tal mancha ou impressão. No capítulo sobre as consequências, pôde-se observar quão danosos são os malefícios da mágoa. A mágoa desgasta o corpo e a mente, envenena o ser, torna a pessoa impiedosa, rancorosa, amargurada e provoca desespero. O magoado, invariavelmente, é alguém transportando mau humor, azedume, cargas vibratórias negativas, com frequência entregando-se à maledicência, à queixa, ao ódio. Conclusão: aquele que acumula ressentimento é alguém que transporta corrosivo, que termina por consumi-lo, afetando-o grandemente. Pode ocorrer que o magoado venha perturbar de algum modo a pessoa sobre a qual concentra a sua animosidade. Mas isto poderá não acontecer
se a pessoa contra a qual se alimenta ressentimento elevar-se a um nível onde os petardos mefíticos não terão acesso. O magoado, consciente ou inconscientemente, trazendo consigo hostilidade reprimida, pretende desforrar-se daquele que o feriu, deixando-se arrastar para estados mentais negativos. Com tal conduta, este resultado é absolutamente certo. O magoado sempre será vitimado por si mesmo, trabalhando contra a sua própria felicidade. Ao permitir o acúmulo de miasmas odientos, o ressentido assemelha-se ao soldado que voltasse as armas contra sua própria cidadela, envenenando-se e autodestruindo-se por conta própria. A substância tóxica colocada em um frasco, como é compreensível, impregnará esse frasco muito antes de afetar corpos outros. O ressentido demonstra estar no mesmo nível moral do seu agressor. Diferencia-se deste na manifestação da cólera ou do ódio. Enquanto um se permite extravasar toda a condição íntima, entregando-se inerme à cólera, o outro a conserva na sua intimidade, passando a nutrir uma hostilidade reprimida. Esta hostilidade reprimida, conservada longamente, porém, terminará por perturbar a saúde de seu portador, podendo expô-lo a situações as mais perigosas, posto que a qualquer momento essa hostilidade reprimida poderá explodir em uma crise de consequências imprevisíveis. Com a psicologia, aprende-se que a pessoa ressentida é dotada de um perfil que a propende para o ressentimento. Tal pessoa tem uma enfermiça inclinação para deixar-se abalar por tudo quanto lhe suceda de desagradável, vivendo às turras, em contenda, birra, com todos ou com quase todos, por questões de somenos importância. Este perfil tanto pode ser fruto da personalidade trabalhada na presente experiência carnal, como também pode dar-se que o espírito já traga de suas encarnações anteriores a propensão para a mágoa. É possível que esse espírito tenha ocupado posições de relevo, de dominação, quando exacerbou a sua vaidade, o seu orgulho, a sua prepotência. Agora, permitindo que esses sentimentos negativos emerjam do porão subconsciencial, ele se melindra por quaisquer motivos. A pessoa muito suscetível é aquela que se atribui uma importância exagerada, superestimando-se e subestimando os demais. Assim agindo, não suportará qualquer expressão, gesto, palavra ou conduta que possa atingi-la de algum modo. É sempre e muito vulnerável. O doutor Alan Wolseley, em linguagem simples, tornando acessível o entendimento da ciência psicológica em sua obra Vença o Medo e a Depressão, escreve: o ressentimento é causa de mais doenças e sofrimentos do que qualquer outra coisa do meu conhecimento. Algumas pessoas têm naturalmente um temperamento ressentido. Trata-se dos resmungões, dos tipos ranzinzas e dos briguentos. Em outros, o ressentimento está profundamente escondido sob um exterior jovial. As pessoas deste tipo, nas quais o ressentimento é de todo subconsciente, não o reconhecem. Tampouco sabem que ele é a causa de muitas de suas dificuldades. Hoje em dia, sabe-se que o ressentimento e outros elementos psicológicos estão na raiz de muitas doenças físicas, bem como psicológicas. Médicos e cirurgiões sem orientação psicológica estão agora começando a ver que os elementos psicológicos estão presentes em muitas das doenças que não respondem a tratamento médico. Quanto a mim, só posso mencionar minha própria experiência.
em conjunto com a de muitos de meus colegas psicoterapeutas. Uma notável melhoria nos sintomas de doenças orgânicas se instala, enquanto o paciente está sendo submetido a um tratamento dos nervos. Muitos eczemas incuráveis, por exemplo, desaparecerão após a erradicação de ressentimentos subconscientes. Alma irmã, é extremamente negativo e prejudicial a você entregar-se às emoções, permitir que as emoções o governem. Isto conduz mais tarde à histeria e às doenças nervosas. Repisar o incidente que deu origem à emoção. Cultivar o ressentimento contra as pessoas que o aborreceram. Pensar que o ressentimento é realmente devido àquela pessoa ou incidente. O perdão lhe proporcionará imensos benefícios. Elimine a mágoa que a vem felicitando. Você perceberá a vantagem de ter sido aquela que se deixou conduzir pelo amor, pela compaixão, pela piedade, pela compreensão. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Cerrada a porta de uma afeição, agredido por um amigo ou desconhecido, deve-se sempre seguir adiante no rumo das outras, das inúmeras portas abertas que nos aguardam e da compreensão fraternal para com o revel, considerando um enfermo ignorante do mal que o consome. Perdoe o algoz de sua alegria e faça mais, auxilie-o na cura de seus desvios psicológicos e espirituais. Quem assim age está adicionando ao perdão o amor, sublimando-se definitivamente. Aquele que auxilia o seu algoz, depois de tê-lo perdoado, evidencia um superior estágio de espiritualização. Conscientize-se da inconveniência de preservar na sua casa mental o ressentimento que aos poucos minará suas energias, destruindo-lhe a alegria, a esperança, a fortaleza moral. Não se iluda, não é possível preservar a mágoa e ser feliz a um só tempo. Você necessitará escolher entre o conservar o sentimento negativo e ser infeliz, ou expulsar de sua vida esses sentimentos mórbidos e reconquistar a alegria, a disposição para viver. Por mais lhe doa esta verdade, não posso deixar de dizê-la. Todo aquele que se permite impregnar e conduzir pela mágoa é tão infeliz e ou tão inferior quanto aquele outro que o ofendeu ou magoou. Se você se encontra no mesmo nível do outro, perde todo o direito de criticá-lo, de exigir dele um comportamento melhor. Se você não age corretamente, como exigir que o outro o faça? Demonstre que você está em um patamar superior, não por orgulho, evidentemente, compreendendo e desculpando o agressor. Esta atitude certamente beneficiará a criatura perdoada, mas muito especialmente será você a maior beneficiária, como o maior beneficiário será o frasco que vem a conter um perfume raro. Já asseverava Krishna, o homem de bem deve tombar sob os golpes dos maus, como a árvore do sândalo, que ao ser abatida, perfuma o machado que a destruiu. Observe a qual grupo você pertence. Se ao grupo dos que se sentem ofendidos e não perdoam nunca, se ao grupo dos que se sentem ofendidos e perdoam, ou se você já se encontra no estágio de não mais ser atingida pelo petardo da maldade alheia, não necessitando, pois, perdoar. Se você está no primeiro degrau, esforce-se por alcançar o segundo,
aquele em que a pessoa, sentindo-se atingida, empenha-se por compreender e desculpar. Se você está neste patamar de se sentir agredida e perdoar, envie esforços para elevar-se a nível ainda melhor, não mais sendo atingida pela maldade alheia. Para isto, Mister haja empenho para a estruturação íntima, enriquecendo a mente de informações e sentimentos positivos a respeito de tudo e de todos, de modo a edificar uma redoma que a protegerá das arremetidas dos maus. Para que você se estruture, necessário trabalhar para que ocorra a predominância do espírito sobre a matéria, da natureza espiritual sobre a natureza animal. Você poderá estar pensando que é muito difícil perdoar sempre. E eu sei que em muitas ocasiões não é nada tão simples ou tão fácil de conduzir-se superiormente. Mas, como dito no parágrafo anterior, faça empenho, esforce-se, até conseguir perdoar com naturalidade, com espontaneidade. Nesse esforço de perdoar o outro, trabalhe sua mente no sentido de fixar o lado melhor dele. Considere que o agressor é alguém tão infeliz ou perturbado em si mesmo que não necessita do seu ódio, da sua mágoa. Com o Espiritismo, entenda que o perdão não implica no desaparecimento da falta cometida pelo seu agressor. Ele continuará devedor à frente da lei e será chamado a contas oportunamente. Que você não se transforme em juiz em causa própria, porque isto poderia arrastá-la a uma vingança, o que seria altamente danoso para o outro e para você. Vingança não é justiça. Tenha em mente que o seu agressor pode estar enfermo e por esta razão age de maneira equivocada. Ele não fugirá de si mesmo e das consequências de seus atos, não se fazendo mister que você chame a si a tarefa ingrata e estúpida de justiçá-lo. Se o seu agressor se encontra enfermo, está necessitado de algum tratamento psicológico, psiquiátrico ou espiritual. Como na experiência dolorosa vivida pela irmã, cuja narrativa consta das primeiras linhas, quando se falou a respeito dos ressentimentos como causa da depressão. Um homem que vem cruelmente estuprando a própria esposa, convenhamos, é um doente grave, necessitado de tratamento especializado, inclusive espiritual. Estude-se para melhor conhecer-se. É bem possível que o seu ressentimento tenha por causa primeira o seu próprio perfil psicológico. O ressentimento está sempre na mente e não no incidente que o provoca. Leciona o Dr. Alan Wolseley, que prossegue dizendo: 2 homens contemplam um quadro. Um deles vê beleza, outro feiura. No entanto, o quadro é o mesmo. Assim também acontece com o cinema da vida, que diariamente passa diante de nossos olhos. À medida que aprendemos a ver psicologicamente a nós próprios, assim também nos capacitamos a readaptarmos-nos aos homens e às coisas. Livramos-nos, por exemplo, da vaidade e da autoimportância ou egoísmo, assim diminuindo em nós a tendência para nos ofendermos com ninharias. Reaja à tentativa de alojamento da mágoa na sua casa mental. A mágoa poderá instalar-se de forma tão arraigada que você poderá de futuro ter grande dificuldade de expulsá-la de sua vida, especialmente as mágoas mais antigas e as mais profundas. Lembre-se, se você está magoada, você também é uma enferma, exigindo tratamento. Ocupe-se primeiro de sua doença, para depois ocupar-se com a doença do seu agressor. É esta a recomendação evangélica, segundo a qual devemos tirar a trave do nosso olho, para depois cuidarmos de tirar o cisco do olho do próximo. Procure enriquecer-se de luz, não mergulhando o coração
na sombra dos ressentimentos. Não permita que o outro perceba que a sua maldade a atingiu. Poupe-se do desgaste que a mágoa provoca. Faça isto por amor e respeito a si mesma, a Deus, à vida. Seja você aquela que perdoa e auxilia, amando o seu enfermo agressor. A cura do ressentimento é sinônimo de aprender a perdoar, o que abrange uma mudança de atitude em face da vida. No entanto, é esse um preço que algumas pessoas não estão dispostas a pagar em retribuição da saúde e felicidade. Não basta o paciente aprender a controlar o ressentimento ou purgá-lo do coração. O problema é aprender a amar ativamente. Alma querida, ajude-se pensando assim. Tenho para com tudo e todos um grande e elevado sentimento de boa vontade e amor. Dominada por esse grande amor que a tudo abrange, envolvo a todos os meus irmãos em carinho, compreensão e tolerância. Se alguém em um momento infeliz vier a agir mal em relação a mim, não reagirei. Manter-me-ei serena, amável e perdoadora, certa de que a crise passará. Esforçar-me-ei no sentido de estruturar-me psicológica e espiritualmente, assim não ficando tão vulnerável às ocorrências do cotidiano. Eu me amo e estendo este amor a todas as criaturas de Deus. Amando e perdoando, sinto-me livre de todos os sentimentos negativos, podendo prosseguir tranquila e feliz.